Boa noite. Exatamente por conhecer bem a aldeia, como tu disseste, que esse assunto eu acho que é desnecessário, né? Tá? Não, nós vamos falar do jogo de hoje, e a primeira pergunta tua. Eu acho que a gente sai um pouco frustrado com o resultado do jogo, pelo que foi o jogo. Achei que na primeira parte a gente apresentou uma ansiedade um pouquinho demasiada, forçou demais as jogadas. Não se ganha jogo do pessoal de cima da tabela apressando demais, como a gente tentou fazer, né, nos primeiros minutos. E nos custou caro, porque, ao meu ver, tomamos 2 gols com uma certa facilidade, que também não pode acontecer para um sistema defensivo de time que quer ambicionar mais. Essa é uma conversa que tivemos lá dentro, então posso ter aqui com vocês. Eu acho que esse é o retrato da temporada nossa, né? A gente fez em alguns momentos coisas boas, mas sempre oscilou. Precisamos ser mais maduros em jogos grandes. É uma construção de equipe. Quando falo de equipe, porque acho que temos jogadores experientes para saber ser, mas hoje não voltamos a não saber fazer bem o que um jogo grande exige. Tivemos oportunidades depois. Sempre correr atrás é mais difícil, né? Porque se você se expõe, você tem que dar espaço para jogadores que têm velocidade, com Soteldo de um lado, tem Serna do outro, depois entra Keno descansado também lá na outra extrema. Pode te custar caro, mas a equipe fez o que estava no alcance dela a partir daquele momento. Achei que melhoramos no segundo tempo e merecemos uma sorte melhor em relação ao resultado do jogo. Mas isso deixa bem claro aquilo que cometemos até aqui, pelo menos desde o momento que eu estou aqui. E é isso que quem faz a leitura do jogo sabe. Nós chutamos 15 bolas contra 4 do adversário. Nós chutamos 6 bolas de dentro da área do adversário. Nós tivemos 63% de posse no campo do adversário. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa sempre entender, diferenciar o que é tático, o que não conseguimos fazer nas questões de tomada de decisão. Hoje a gente deixou a desejar e o resultado não foi bom por isso. Mano, aqui, boa noite. É impossível não projetarmos o futuro do Grêmio, a temporada de 2026. Hoje é a última partida aqui na Arena. E eu quero, de maneira bem objetiva, mano, perguntar para ti sobre o 2026. Tu queres permanecer no Grêmio para a próxima temporada? Já existe alguma conversa tua em andamento com a futura direção, alguma reunião agendada para debater esta questão? Porque o torcedor também quer saber do futuro do clube, passando pela comissão técnica, mano. Bom, isso não vai partir do treinador, isso vai partir da direção do clube. Se eles entenderem que devem conversar comigo antes do último jogo, eles podem, eles sabem que eles podem. Se eles entenderem que eles não querem conversar, eles vão seguir a vida que o clube acha melhor, né? O que eu vou fazer é aquilo que eu disse para vocês que eu ia fazer em qualquer circunstância. Trabalhar para o último jogo da temporada, vai ser frente ao Sport, lá na Ilha do Retiro, e entregar o melhor que eu entendo que nós podemos entregar até a última rodada, é o que a gente vai fazer. Mano, você falando sobre o jogo de novo de hoje contra o Fluminense, você chegou a citar que o time estava um pouco ansioso, principalmente no primeiro tempo. Vimos alguns erros de passe, principalmente de jogadores que não são tão acostumados a errar tantos passes assim. Hoje, até em demasia, isso aconteceu, principalmente no primeiro tempo. Você citou os números do jogo, em finalizações o Grêmio mais, só que o Fluminense foi mais cirúrgico e acabou ganhando a partida. Sobre essa ansiedade, o que você conseguiu identificar que pode gerar essa ansiedade para o time do Grêmio hoje? Se foi também daqui a pouco a situação de
da possibilidade da pré-Libertadores, que dependeria de ganhar os 2 jogos e depois, claro, esperar a definição da Copa do Brasil também. Se essa situação de obrigação, entre aspas, de fazer os 2 resultados foi o que gerou talvez essa ansiedade para o Grêmio começar um pouco fora do tom do que já começou em outras partidas. Obrigado. A gente já cometeu esse erro em outras oportunidades. Já tínhamos conseguido tranquilizar um pouco mais, né? Hoje mudamos um pouco o jeito da equipe jogar. O primeiro passo era manter uma ideia, perdemos a Muzu, que é o jogador que vinha fazendo pelo lado. A gente achou que precisava jogadores de lado, porque o Fluminense tem muito jogo pelos lados. Então nós tentamos ser agressivos dos lados para inibir esse jogo que eles tiveram. E acho que conseguimos inibir grande parte do jogo do Fluminense. O Fluminense dos últimos jogos tem sido um Fluminense muito melhor e muito superior do que foi aqui. Isso é mérito de uma parte que a gente fez bem, né? Mas penso que não conseguimos preencher bem a área. Várias vezes chegamos com jogada pelos lados e a nossa área estava com pouca gente para acabar a jogada. Talvez um pouco pela característica de William, que não é exatamente um jogador de chegar na área, né? Com o volume poderíamos ter aproximado o Alisson um pouquinho mais. Então, de vários cruzamentos que fizemos, tivemos o aproveitamento de um cruzamento. Pecamos bastante. Pecamos bastante porque alguém tem que tirar o zagueiro do lugar. E esse é o movimento de arrasto do primeiro jogador que entra na área, para liberar um pouquinho mais o centroavante, para não ficar sempre com 2 jogadores, um marcando e outro na sobra, né? E a gente não fez bem isso no primeiro tempo, segundo tempo melhoramos. E não foi à toa que criamos mais oportunidades, tivemos mais volume dentro da área do adversário. Não sei te explicar por que ela estava ansiosa, não tínhamos razão nenhuma para estar, mas o futebol tem isso, né? A preparação foi boa, o time estava tranquilo, mas quando chegou na hora do... Até falamos sobre esse assunto antes. Eu conheço bem o time que nós enfrentamos hoje, né? E sei da sua capacidade de meio campo, é um meio campo muito qualificado, jogadores que têm paciência para trabalhar essa bola, estão acostumados até em função do trabalho anterior de sair jogando lá de dentro da pequena área. Então, não apressa o jogo. E não dá para marcar de qualquer jeito um time assim, né? E teve horas que a gente quis, né? Eu acho que sofremos os gols, inclusive, porque estávamos fora do lugar, da linha, da última linha nossa, e não pode ser assim. Então, acontece. Professor, boa noite. Leonardo Alberherra, Rádio Grenal. O senhor foi apresentado aqui no Grêmio no dia 22 de abril e de lá para cá o Grêmio teve eliminações precoces na Sul-Americana, Copa do Brasil e deve terminar na metade da tabela do Campeonato Brasileiro. Aqui você atribui apenas a falta de maturidade para que o Grêmio tivesse objetivos melhores sendo alcançados durante a temporada? E o que você diria para o torcedor do Grêmio nesse momento para o jogo entre Inter e São Paulo amanhã? Torce para o São Paulo para derrubar o Inter ou torce para o Inter para tentar ir numa vaga na Libertadores? O torcedor é soberano, né? Ele sabe o que ele vai fazer. Não sou eu que tenho que dizer para o torcedor o que ele vai fazer. O torcedor faz o que ele quer, tá? Eu não acho que foi só por falta de maturidade, né? Acho que a gente teve, desde que chegou aqui, assim, um ano bem acidentado, uma temporada bem acidentada. Raramente nós conseguimos dar sequência para uma ideia. Sempre tivemos, quando achávamos um pouquinho, avançávamos um pouco, perdíamos um jogador, perdíamos outro jogador, perdemos vários durante a temporada. Mas as temporadas são assim, né? Hoje estava olhando o Mirassol jogar, né? E você vê a tranquilidade que o Mirassol está jogando. A partir de um momento que as coisas começam a ficar muito boas, tudo vai funcionando bem, né? Nós sabemos como é o futebol. Se você troca de camisa, pega e troca, você sabe que as coisas não seriam assim. Então, a temporada, ela é como ela é. Ela é mais pressionada, essa pressão exagerada, ela limita rendimentos, de alguns muito mais, outros menos. Achei que a gente, quando conseguiu fazer uma janela, porque a direção fez uma janela muito boa,
Nós mesmo não tendo conseguido dar sequência para a maioria dos jogadores que chegaram, porque você vai ver quantos jogos jogou o William, quantos jogos jogou o Marcos Rocha, quantos jogos jogou Carlos e Arthur jogaram mais, né? Foram, acho que os 2 jogadores que jogaram mais. Balbuena fez 3, mas a estada desses jogadores no nosso dia a dia, a convivência deles com os jogadores, o treinamento deles com os outros jogadores, fizeram os jogadores se sentir mais seguros. Você olha para o lado e você diz, opa, estou muito bem acompanhado. E isso fez a gente sair da situação lá de baixo que a gente estava. Mas não foi o suficiente para conseguir mais, né? Ainda temos a possibilidade de conseguir na última rodada, vamos esperar e fazer a nossa parte quanto ao Sport Recife, que é a nossa obrigação. Mano, aqui, gostaria que você comentasse sobre a escalação, o porquê do Edenilson ter iniciado no banco e... Não acredito que você vai me fazer essa pergunta. E o que você achou do William, jogando como mais centralizado? Ele comentou no final do jogo, né, que ele não costumava errar tantos passes como ele errou hoje. Uma avaliação também sobre isso. Acho que o William é melhor como quarto na escala de 1 a 4, porque pode ter mais liberdade de estar lá e entrar para fazer a hora que sabe fazer. Acho que ele é melhor. Hoje entendemos que era a escolha para nós fazermos, fizemos, já entrou no jogo passado nessa função, entrou bem, então mantivemos uma ideia, com a saída de Amuzu e com a saída de Carlos, achamos que essa era a melhor maneira de iniciar. Mano, boa noite. Desculpa. Queria te perguntar se parte das dificuldades desse ano também passa pela essa mudança que aconteceu ao longo da temporada, né? O time foi montado no início do ano para jogar de uma determinada forma, né? O Grêmio queria sempre acelerar o jogo, buscar sempre a transição, e contigo, a tua ideia, obviamente, de futebol foi implementada. Então, parte da dificuldade também foi essa adaptação do modelo aos jogadores, ou essas questões assim de mais acidentes, de lesões, de dificuldade de conseguir dar sequência a uma mesma ideia por conta dessas coisas que acontecem na temporada normal de um clube? Tá. Sim, o time foi montado, o grupo foi montado para jogar de outra maneira do que nós pensamos. Eu respeito todas as maneiras. Só penso que, pela experiência que temos, na Série A do Campeonato Brasileiro, é difícil você jogar o campeonato correndo. Correndo. Você tem que construir, você tem que ter paciência, você tem que ter equilíbrio, você tem que dosar bem. São muitos jogos, um atrás do outro, de 3 em 3 dias você está jogando. O time não aguenta performar jogando com essa ideia. Essa é minha opinião, tá? E por isso a gente pensou em ir modificando aos poucos. Acho que a partir da chegada de jogadores como o Arthur, obviamente, nós conseguimos fazer melhor. Porque antes a nossa bola passava pelo meio de campo na mesma velocidade que ela chegava nos flancos. E com a chegada do Arthur, a bola, obviamente, que passou com muito mais qualidade, com muito mais tranquilidade, e a equipe conseguiu chegar na frente melhor, porque esse tempo é necessário da passagem da bola pelo meio campo. Principalmente para os laterais, como o Marlo, por exemplo. O Marlo estava sempre no meio do caminho, quando ele estava para passar, nós já tínhamos perdido a bola ou já tínhamos acabado o ataque. Hoje não, hoje você já vê que Marlo é um outro jogador, né? Então, só para citar um exemplo da influência do que é você ter bola e você jogar com mais tranquilidade. Acho que a nossa criação do meio para frente, ela ainda carece, óbvio que carece, né? Mas isso sim, a repetição da ideia, a repetição de jogadores, a manutenção daquilo que a gente entende que passa a ser um entrosamento natural que a equipe tem, e isso a gente dificilmente conseguiu fazer nessa temporada. Mano, eu vou voltar na pergunta do colega, até para ver uma avaliação pessoal sua, pegando também uma avaliação do torcedor sobre o seu trabalho, de como é a conversa também com o grupo de jogadores. O Mano Menezes gostaria de permanecer para a próxima temporada? É uma vontade sua? Você se enxerga em 2026 no Grêmio? Eu acho sempre bom para trabalhos ter continuidade de trabalho.
é bom para ambos. Por que é bom? Né? Porque o que passamos nessa primeira parte do trabalho é muito revelador e tem um valor bastante grande para você evoluir. Eu falo isso há bastante tempo, não estou falando isso para defender o meu trabalho. Não sou eu que defendo o meu trabalho. Quem vai avaliar são as pessoas que têm que avaliar. Mas esse eu vejo que é o grande problema que nós estamos atravessando no futebol brasileiro como um todo. Quem é que consegue dar uma continuidade de trabalho para você chegar no final da temporada e dizer assim, bom, 5, 6 jogadores, esses aqui nós vamos deixar seguir a vida, vamos trazer 5, 6 jogadores, porque acho que esses e esses com essa característica vão se adequar àqueles que vão permanecer aqui. Isso, você começa a apresentar evolução de trabalho. Tá? Senão você fica andando sempre em volta, que nem eu falo assim. Vem o próximo, tem as suas novas ideias, traz os novos jogadores e começa do zero. Né? Então, o que acontece? Nós sempre estamos em outubro fazendo equipes. Quem é a equipe que você olha hoje no futebol brasileiro? Quantas você olha hoje no futebol brasileiro? Essa aqui está estável, essa aqui está montada, essa aqui tem um time pronto. São poucas. Isso é péssimo. É péssimo até para vocês avaliar o trabalho. É péssimo até para a gente avaliar o trabalho. Porque você nunca chega nessa parte. Você está sempre... Eu acho que isso que a gente precisa melhorar. Não é para mim que eu estou falando isso, eu acho que para a ideia e para a resposta da tua pergunta. Então, para isso que eu penso que, no mínimo, você tem que ter um período de avaliação, construção e depois desenvolvimento de uma equipe. Mano, dentro dessa lógica, em determinado momento, tu chegou a mencionar uma coletiva que tu vinha sempre para apagar incêndio, né? Nos últimos anos, na hora boa, tu acabava não permanecendo, né? Roía o osso e depois não estava ali para o filé. Te pergunto, quanto falta para o Grêmio conseguir ser um time estável, assim, na tua visão, dentro do que tem hoje no plantel? E o Mano também está preparado para entender que alguns jogadores e algumas peças que foram importantes, relevantes nesse ano, talvez não sejam no ano que vem, talvez não precisem permanecer, talvez o Grêmio precise oxigenar. Quanto precisa oxigenar na visão do Mano? Eu não vou especificar em números, porque daí você começa a fazer conta e diz, o Mano falou que é 30%, então tem que tirar 8%, porque 30% de tanto é 8%. Não é assim, tá? Mas é óbvio que precisa ser feito isso. É óbvio, tá? E é isso mesmo, né? Na última vez que eu estive em Porto Alegre, e você sabe aonde eu estive, eu cheguei para não cair. Também cheguei em abril, era Páscoa. E o time terminou com o vice-campeonato, com a maior pontuação que o clube já teve na Série A, nos pontos corridos. O pessoal falou que era ruim, tem gente que falou que era ruim, né? Porque o finalzinho foi ruim. E agora chegamos também com dificuldade, um momento bastante difícil, né? Alguém vai dizer que é ruim. Eu, embora não respeite a opinião, respeito o direito de dar a opinião, que é diferente, tá? Não respeito porque discordo. Mas eu penso assim, é isso que a gente tem que começar a fazer. Está bom o que a gente está fazendo até aqui? Então, se não está bom, vamos ter que mudar a linha do que a gente está fazendo, né? Eu acho que eu tenho que elogiar muito a direção atual do Grêmio. Porque no momento mais difícil, quando nós perdemos para o esporte, você sabe que era para eu ter saído. E que era mais fácil o presidente ter me tirado. E aí? Poderíamos ter tomado o rumo que outros estão nesse momento. Que é muito mais difícil. O nosso está maravilhoso? Não está maravilhoso. Mas conseguimos passar para chegar numa situação e vislumbrar alguma coisa para frente.
porque senão nem isso estaríamos conseguindo fazer. Claro que temos que avaliar, claro que temos que fazer, por mais duro que seja, que alguns sigam a vida. Isso tem um custo, né? Porque o futebol tem custo alto. A gente tem que saber conduzir isso, porque é assim que funciona. Mas temos soluções. Temos soluções. O futebol brasileiro tem bastante soluções e eu acho que é aí que tem que saber fazer. Aqui, mano. Boa noite, Daniel do canal do Farid. Mano, hoje o Grêmio não jogou com Carlos Vinícius e o Amuso, né, que são muito importantes no ataque do Grêmio. E quando o Grêmio recorre ao banco de reservas, fica a impressão de que o Grêmio perde força, evidentemente. Que nem a gente falou que o clube grande precisa de jogadores grandes na maior parte das suas funções, como reposição. E eu gostaria de saber de ti, nesses jogos que o Grêmio tem que recorrer ao banco, até que ponto vai a culpa, entre aspas, da falta de qualidade, entre aspas, do titular para o reserva e a culpa do treinador, né? Porque a gente também tem, como tu falou, o exemplo do Mirassol, que tem um elenco curto. É óbvio que o Mirassol tem outro contexto, um contexto único, sem pressão, etc. Mas é minha de ter usado o Mirassol de exemplo. Né? Mas é um bom exemplo, eu acho, pois. Não, não é um bom exemplo. É que ele tem um contexto único, né? Não é um bom exemplo, Sim. Porque não dá para fazer essa confusão. Exato, aí. É. Por aquilo que eu disse. Isso, até que ponto tu acha que vai essa questão da discrepância do elenco e da culpa, entre aspas, do treinador nesses jogos? Obrigado. Primeiro aspecto, assim, de deixar bem claro, né? Eu não estou aqui para me eximir das minhas culpas, nunca fui um treinador de fazer isso, tá? Embora penso que é demasiada a culpa que vocês dão para os treinadores no futebol brasileiro. Vocês crítica, tá? Geral. Porque, não sei, perdeu, tem que ter alguém culpado, né? Ou é o goleiro, ou é o atacante que perdeu o gol, ou é o treinador que fez errado, né? Existe um adversário do outro lado, com qualidade, que tem os mesmos objetivos do que a gente. E às vezes ele faz melhor do que tu, às vezes ele tem um pouco mais de sorte até do que tu. E a gente tem que saber conviver com isso. O esporte é assim, tá? Porque senão a cada jogo nós destruímos um monte e como é que vai ser depois para frente, tá? Por isso é que eu penso e defendo continuidade de trabalho. Por isso mesmo, tá? Porque penso que na continuidade do trabalho você tem uma capacidade melhor da avaliação daqueles que você pode acrescentar, daqueles que vão trazer benefício para esse grupo que já está aí. Exatamente. Eu penso que a construção de uma equipe vencedora no Brasil demora uns 3 anos. Ou você acha que nós vamos conseguir competir com o Flamengo, com o Palmeiras, que estão aí fazendo um trabalho de 5 anos, no caso do Palmeiras, no caso do Flamengo, que tem uma folha salarial de 50 milhões mensais. 50, eu falei. Tá? Então, como é que nós vamos competir com esses aí? Com organização, com um pouco de paciência para construir o time, não destruindo uma equipe a cada 3 semanas, não destruindo um trabalho a cada 3 semanas. Acho que esse é o caminho. São as armas que nós podemos ter para enfrentar de uma outra maneira os que têm mais orçamento. Acho que a gente tem que começar a pensar assim.